E hoje é Dia Mundial de Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa. E agora a gente vai falar dos trabalhos que a igreja desenvolve para com a pessoa idosa. Vamos conversar com Crismédio Vieira Costa Neto, gerontólogo da Associação Pestalozzi de Maceió e presidente da Comissão Nacional de Defesa e Valorização de Gerontologistas e ativista da pessoa idosa. Boa tarde, Crismédio, bem-vindo ao programa Pai Eterno. Boa tarde, padre. Eu fico muito feliz de poder participar e saudar todos os filhos e filhas do Pai Eterno nesse momento, onde a gente vai falar de um tema de relevância para a humanidade, que é o cuidado. E de uma forma muito específica, o cuidado às pessoas idosas, aquelas mais frágeis, que se encontram à margem da sociedade. Seja bem-vindo, viu, Crismédio? Ô, Caísa, eu agradeço muito sempre essa acolhida de vocês. Me deixa até comovido poder estar com vocês em momentos tão importantes, com temas tão importantes a serem tratados. Certo. Crismédio, olhando para esse caminho histórico que a igreja tem feito, como nós podemos avaliar o cuidado e a importância que a igreja dá à pessoa idosa? Pois é, muito interessante, né? Porque há um caminho percorrido onde a igreja teve o cuidado de tratar dessa temática do envelhecimento. Eu posso registrar aqui a Carta aos Anciãos, que São João Paulo II escreveu em 1999, ano declarado pela ONU Internacional da Pessoa Idosa. Em 2003, a CNBB, Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, criou, ou melhor, lançou uma campanha da fraternidade com o tema Fraternidade e Pessoas Idosas e o lema Vida, Dignidade e Esperança. Essa campanha da fraternidade teve uma repercussão muito grande. Primeiro, foi-se implantada a pastoral da pessoa idosa como gesto concreto de valorização e cuidado à pessoa idosa. E aí a CNBB conferiu essa pastoral à doutora Zilda Arnes, querida doutora Zilda, que sempre nos ensinou a cuidar da vida. Nesse mesmo ano, foi promulgado o Estatuto da Pessoa Idosa, um documento que há anos a militância vinha pedindo e não tinha sido promulgado. Então, é um gesto concreto da mobilização eclesial na valorização dos direitos humanos da pessoa idosa. Veio a pastoral em 2004 e até hoje faz um trabalho comunitário extraordinário. Extraordinário porque a pastoral ela não aguarda que as pessoas idosas venham, mas ela vai ao encontro das pessoas idosas através de milhares de voluntários pelo Brasil afora. Importante, né, padre? Todo esse trabalho que o Crismédio realiza, toda a pastoral do idoso, nós estamos vendo imagens que eu tenho certeza que o pessoal que está em casa, viu, Crismédio, está percebendo que todo o trabalho em relação à pessoa idosa, todo esse trabalho é realizado com muito, mas muito amor. E eu gostaria que você falasse sobre isso agora, Crismédio. Quais os trabalhos realizados com foco no respeito em relação às pessoas que envelhecem? E falar também dessa experiência que vocês fazem de viver o amor cuidando das pessoas e esse amor que leva vocês a cada dia mais se dedicar no cuidado para com essas pessoas que precisam tanto dessa dedicação e desse cuidado. Sim, a pastoral da pessoa idosa, ela tem dois carros-chefes. O primeiro é a visita domiciliar, ou seja, os voluntários vão de casa em casa, acompanhando, orientando e assegurando o bem-estar e os laços afetivos entre a pessoa idosa e a família.
Depois, esses mesmos voluntários se encontram mensalmente para discutir os problemas, para fazer os encaminhamentos e para colocar em prática a fraternidade humana, junto ao pároco, junto às demais pastorais e aos órgãos de defesa e proteção da pessoa idosa. A gente vê agora muito o Papa Francisco falando na cultura do encontro, indo ao encontro dos mais frágeis. E em cada documento, em várias homilias, ele trata das pessoas idosas como esperança. A gente não pode valorizar a cultura do descarte. Envelhecer não deve ser considerado um peso, mas uma dádiva. E aí a gente vê, e ele fala muito daquela cena do encontro entre o velho Simeão e o jovem casal, Maria e José e a criança, e a profetisa Ana. Então esse encontro, ele vem fazendo com que sirva de inspiração. É tanto que esse ano vai acontecer o primeiro Dia Mundial dos Idosos e dos Avós, em 26 de julho, justamente data em que a igreja se comemora o dia de São Joaquim e Santa Ana, pais de Maria e avós de Jesus. Então, há uma trajetória de valorização, né, às pessoas idosas, aos anciãos, e a igreja tem cuidado e focado nessa fragilidade, que não é um peso à velhice, mas com a idade a gente vai ficando mais frágil, a gente vai ficando com a segurança e com a marcha mais reduzida. Isso requer um suporte. E para a pessoa idosa, o principal suporte é as pessoas mais próximas, que trazem laços de afetos há muito tempo. Então, é importante que a gente possa combater a violência com cuidado e respeito, cultivando a velhice para que ela continue existindo e vivendo. Esse é o nosso papel principal, seguindo as orientações da igreja, que é vida em primeiro lugar. Então, cuidar da vida ao nascer e ao entardecer é uma missão de todo cristão, é uma missão de nós católicos, é uma missão de cada ser humano que se preocupa com a vida no planeta. Agora, Crismédio, eu queria uma partilha pessoal, né? Durante um tempo da sua vida, você foi agente da Pastoral da Pessoa Idosa. Eu queria que você contasse um pouco para a gente como é que foi essa experiência. Pois é, eu fico até feliz, porque, ao contrário de muitos acadêmicos e pesquisadores, eu comecei na base. A doutora Zilda me convidou para as comunidades. E lá, diante das realidades do sofrimento humano, das periferias, de uma velhice que ainda é oculta para muitas pessoas, eu comecei a me interessar pelo cuidado e pela garantia dos direitos fundamentais. Então, cada família tem uma história. Cada pessoa idosa, com a sua sabedoria, dava os ensinamentos. E eu fui tomando gosto, padre. É como se fosse uma vocação mesmo. E hoje eu já tenho toda uma formação na área de envelhecimento e nunca mais eu abandonei e nem desonrei o compromisso que eu fiz com Jesus através da doutora Zilda. Então, essa experiência de base, de sentir o cheiro da velhice, de estar em saída na comunidade, é fundamental, porque é lá que a vida acontece, é lá que as alegrias e o sofrimento também. E isso trouxe para a minha vida pontes extraordinárias. Uma delas é estar aqui na Casa do Pai Eterno, falando num dia tão importante para o mundo sobre o respeito e a valorização à pessoa idosa. O Crismédio pode ter certeza que tem muitos avós, tem muita vovó, muito vovô acompanhando o programa e estão lá, com certeza, colocando em suas preces o seu nome, viu? E toda a Pastoral do Idoso. Pode contar com essas orações. Eu fico comovido e pedindo que não esqueçam mesmo, porque cuidar da vida humana não é uma tarefa fácil.
principalmente junto aos mais simples e fracos. Há muitas pessoas idosas em situação de rua, há muitas pessoas idosas que foram vítimas da Covid, que estão sendo vítimas da Covid, que perderam muitas pessoas queridas para a Covid-19. Então, essas pessoas precisam de nós, que ninguém possa deixá-las privadas da dignidade de filhas e filhos de Deus. Certo. E esse ano, Crismédio, o Papa Francisco decidiu instituir em toda a igreja a celebração do Dia Mundial dos Avós e dos Idosos. Eu queria que você pudesse falar um pouco mais para a gente sobre essa data e qual o objetivo que o Papa propõe para esta celebração. Pois é, como sempre o Papa nos surpreende, né? E aí ele, em mais uma surpresa, instituiu o Dia Mundial dos Idosos e dos Avós, a ser celebrado no 4º sábado de julho de cada ano. O objetivo é mobilizar a sociedade através das comunidades eclesiais, das paróquias, das igrejas locais, para a valorização da velhice, não só da pessoa idosa, mas vendo essa fase da vida com todo o respeito que requer. Nós, como os cristãos, precisamos dar esse exemplo concreto, essa atitude de amor fraterno às pessoas idosas. Então, certamente, vai chegar à igreja aqui no Brasil, né, todo o material que está sendo construído pela congregação responsável pela família. Já existe um site, lá no site do Vaticano, com todo o cartaz, com a programação. O Papa lá em Roma fará uma celebração unido a toda a igreja no planeta, para a gente não esquecer, para não passar em branco. E ele foi mais sábio ainda, ele foi bem mais além, porque ele traz para a temática, para o centro, os avós. Ele trazendo os avós, ele traz também os netos. Ou seja, esse diálogo intergeracional, ele é fundamental para a cultura do encontro, para a cultura da vida, para a cultura do respeito. Se a gente começa a ensinar os filhos, os netos a respeitar os avós, certamente serão adultos responsáveis, adultos que irão cuidar da vida independente da idade. Então, o Papa Francisco instituiu, a igreja está ansiosa para celebrar, a pastoral da pessoa idosa e outras pastorais também irão trazer os avós e os idosos para o meio, para o centro do nosso coração. Ô Crismédio, o cuidado pastoral dos idosos é uma prioridade que não pode mais ser adiada para cada comunidade cristã. Agora eu gostaria que você falasse dos desafios existentes da conscientização da violência contra a pessoa idosa enfrentada atualmente. Pois é, o grande desafio é prevenir, é inibir que os tipos, as diversas faces da violência caiam por terra. Por quê? Porque 92% dos casos de violência acontecem por alguém muito próximo. E aí a gente encontra uma resistência nas pessoas idosas em notificarem ou denunciarem, ou até mesmo se abrirem para que a gente possa ajudar. Mas a gente insiste que busquem ajuda. O Brasil, daqui a alguns meses, será a 6ª maior população idosa do planeta Terra. Ou seja, nós teremos mais pessoas idosas de 0, ou melhor, com 60 anos ou mais, do que crianças de 0 a 6 anos. Então, isso é preocupante, mas também é o maior ganho da humanidade, é envelhecer, é a longevidade. E para isso acontecer com dignidade, é preciso uma campanha, uma conscientização permanente. E a pastoral está inserida nessas comunidades, onde muitas vezes o poder público não alcança, onde muitas vezes é o braço da igreja lá nas favelas e nas grotas
como a gente chama aqui no Nordeste. Então, é um papel extraordinário de salvar vidas, porque a pastoral também trabalha com indicadores de prevenção à violência, de prevenção aos maus tratos e outros tipos de prevenção que ajudam a pessoa a ter uma qualidade de vida melhor. Agora, Crismédio, quando a gente fala da necessidade de um dia de se conscientizar contra a violência, né, da violência contra a pessoa idosa, primeira coisa eu acho que é admitir que ela existe, né? Ela existe, ela está aí presente às vezes nos noticiários. E de que forma você acredita que as pessoas que estão nos acompanhando podem colaborar nesse processo de conscientização? Por exemplo, você como gerontólogo sabe melhor do que nós que às vezes essa violência deixa marcas, né? E vai ser às vezes num tratamento, num encaminhamento com um profissional de saúde, que você vai identificar, por exemplo, que aquela pessoa está sofrendo violência. Isso no âmbito físico. E isso também acontece, eu pergunto, no âmbito psíquico. Essas pessoas, elas sofrem violência também no seu dia a dia, mentalmente, às vezes até com situações de familiares e de pessoas que nós não podemos nem chamar de cuidadores, que na irresponsabilidade abusam desse poder com as pessoas idosas? Certamente. Eu vou lhe dar um exemplo ao senhor bem concreto. Certo. O abuso financeiro. Um dos abusos financeiros é a retenção do cartão de crédito ou do cartão de benefício da aposentadoria. A pessoa idosa, principalmente do Nordeste, do meio rural, que não teve acesso a uma educação de base, ela depende de alguém para o saque e para resolver algumas situações do âmbito econômico, a manutenção da casa. E nem sempre essas pessoas honram essa confiabilidade, essa relação de confiança. E aí o que é que acontece? Fazem empréstimos, a pessoa idosa muitas vezes até nos procura porque houve uma diminuição no seu renda, no seu salário, e quando a gente vai buscar ajuda legal, a gente descobre que foi feito um empréstimo. E a pessoa simplesmente some ou não quer tratar mais do assunto. Por quê? Porque foi alguém muito próximo que cometeu esse crime. Porque abusar financeiramente da pessoa idosa, o Estatuto do Idoso deixa claro, é crime da cadeia. Então as pessoas, elas recuam, elas não ajudam na notificação. E aí também há a questão do abuso psicológico, que é a chantagem. Se a senhora falar, eu não vou mais morar aqui. Se a senhora confirmar, eu não vou mais tirar o seu dinheiro. Eu estou dando um exemplo prático e muito presente no dia a dia. Nós, como profissionais, encontramos no atendimento e nos trabalhos comunitários. Então, assim, há essa face oculta também, né, que as pessoas não têm coragem nem têm vigor para denunciar, porque não querem morar só, não querem para um ILPI e fica nesse gargalo que para a gente é o maior desafio, é inibir a violência, é conscientizar a família que é responsabilidade dela assegurar o cuidado e o respeito à população idosa. Então vamos criar redes de afeto. Eu respeito as pessoas idosas mais próximas, eu respeito os vizinhos idosos, eu respeito a comunidade idosa, eu respeito toda e qualquer pessoa idosa que eu encontre pelo caminho. Isso é inibir a violência. Porque se a gente fica só uma vez por ano falando, talvez a gente não alcance o objetivo da data, que é acabar com a violação e a dignidade da pessoa humana, a dignidade da pessoa idosa. Vidas idosas importam. E toda pessoa idosa importa e é digna da nossa dedicação. Isso mesmo, Crismédio. Eu estava aqui até pensando enquanto você estava respondendo.
as famílias elas precisam muito se alertar nessa necessidade de tratar as pessoas idosas com muito amor. Porque, assim, eu acho que como eu, o padre, você, em estabelecimentos comerciais mesmo, os idosos, eles são, devido à fragilidade deles, as pessoas utilizam dessa fragilidade para ganhar por cima, para passar a perna, que o povo fala, né? Então, se tem algum ente querido lá junto com o idoso, que trata com amor, que está ali sempre com ele, que tem essa dedicação, ele vai ser privado dessas situações que às vezes deixam eles acuados, com medo, vivem a vida o tempo todo. Eu vou ter que ir lá naquele lugar hoje, vou passar por aquela situação, eles vão se aproveitar de mim. Muitos falam isso, então tem esse medo que eles carregam e isso deve agredir muito o interior, né? As emoções, enfim, deve agredir cada idoso viver toda essa situação. Sim, porque com a velhice vem naturalmente uma sensação de medo, Sim. de fragilidade, de andar só, de ficar só, de dar um mergulho, por exemplo, de caminhar sozinho, à noite principalmente. Então esse medo ele vem naturalmente. Mas o que é que acontece? O poder público tem um papel importante e tem a obrigação de assegurar a proteção à pessoa idosa. Sim. Então políticas exitosas, como a política da criança e do adolescente, como a política da mulher, devem ser aplicadas também na causa da pessoa idosa, na causa do envelhecimento. São poucas ainda as delegacias especializadas na proteção à pessoa idosa. São raríssimas as patrulhas de proteção à pessoa idosa. Porque eu acho que compete ao poder público, através de campanhas, inibir a violência. Até o telefone que a gente tanto divulga, o Disque 100, 98% dos que fazem a denúncia são pessoas com menos de 60 anos e que moram próximo, ou que são parentes que não moram tão próximos. Então, essa subnotificação, ela vai fazendo com que cresça, não é, esses dados alarmantes, essas estatísticas que assombram e que, ao mesmo tempo, não chegam à sociedade com transparência, para que a gente possa, a partir daí, lutar por políticas públicas de proteção à pessoa idosa. Então, o maior desafio é assegurar aos mais velhos vida e vida em abundância, porque a velhice não é o fim, é a última fase da vida, mas deve ser vivida tão bem, com alegria e felicidade, como as outras fases que a gente vive. Agora, Crismédio, a gente olha para a igreja, que é um reflexo da sociedade. Nós sabemos que o número de idosos tem aumentado, porque também tem aumentado a qualidade de vida, por assim dizer, né? A média de idade das pessoas no mundo. Por isso que o mundo vai tendo a sua população idosa em uma proporcionalidade maior. E nós vemos a pessoa idosa em diversos trabalhos pastorais da igreja. Eu queria que você falasse para a gente qual a importância dessas relações positivas, principalmente no âmbito da religião, para a saúde dos idosos. Nesse sentido em que nós vemos eles, principalmente nas comunidades, como protagonistas. E o que a família pode fazer para ajudar nessa realidade? Perfeito, padre. Eu acho que a fé é fundamental na velhice de uma forma que protagoniza. As pessoas idosas que vivem a sua fé, elas são um equilíbrio na família. A gente percebe isso nitidamente, né? As igrejas hoje, os maiores protagonistas das várias pastorais são pessoas idosas. A gente vai à missa aos domingos, é grande o número de pessoas idosas. Eu, às vezes, participo aí na Basílica e presto muita atenção. Como em número, aquela multidão de pessoas com cabelos brancos, expressando a sua fé. E é uma fé que eles não guardam. É uma fé que eles buscam no Pai e levam para os filhos, e levam para a família, né? Eles têm prazer de levar uma bênção, de levar uma palavra, de levar uma foto, mas eles estão ali pedindo proteção.
eles estão ali ensinando o mundo a ser melhor, com o seu exemplo, com a sua atitude. Isso é fantástico, né? Porque nós estamos aí vendo um mundo longevo e que precisa nos ensinar. E aí eu diria aqui, nós estamos escutando as pessoas idosas, nós estamos ouvindo e se inspirando nos seus bons exemplos. É importante, eu deixaria hoje aqui como reflexão, até que ponto eu escuto e dou atenção às pessoas idosas mais próximas, né? É importante escutar. Ô, Crismédio, e num ambiente onde tem um idoso, quais são os cuidados necessários para com esse idoso? Que importância tem o cuidado com a casa? Quais os cuidados a gente deve ter? O primeiro ponto é assegurar a autonomia da pessoa idosa. Se ela não tem nenhum tipo de demência, se ela está com as suas faculdades mentais preservadas, vamos assegurar a autonomia. No âmbito físico, como é que está a iluminação onde essa pessoa gosta de ficar? Como é os calçados, as sandálias que ela está utilizando? A cama está adequada quando ela senta? Ela está tomando água? Porque também com a velhice, a nossa sede é reduzida. Então, vamos estimular as pessoas a tomarem água, a tomarem um banho de sol diário, a conversar. Vamos sair um pouco do WhatsApp, do celular e dar atenção à pessoa, nem que seja 15 minutos. Ela gosta muito de ser escutada. Ela gosta muito de ouvir músicas da sua época. Ela gosta muito de ver os retratos de antigamente. Então, são atitudes transformadoras e iluminadoras. Então, gosta de tomar sol, ajude a tomar o sol, ingerir líquido, conversar com os parentes, fazer uma ligação nesse tempo de isolamento, já que não é possível presencialmente, assistir um bom filme, assistir à missa, assistir um programa religioso, deixar a pessoa à vontade, né? E se a sua religião é outra, é tão importante que a gente respeite a da pessoa idosa, porque ela vai se sentir útil, ela vai se sentir com a sua autonomia preservada. E é um grande desafio hoje a gente assegurar à pessoa esse direito. É tanto que, às vezes, a gente vai para a missa do Natal, vai para a missa da Páscoa, vai dar a bênção à pessoa, ao vovô e à vovó, mas não pergunta se ele quer ir. Então, é preciso que a pessoa não viva, mas se sinta útil também nesses momentos celebrativos e comunitários. Isso também é segurança, isso também é cuidar, isso também é respeito. Agora, Crismédio, eu queria perguntar para você sobre como é que você trabalha a questão relacional com os parentes próximos. Porque, por exemplo, no caso nós estamos sempre aqui falando sobre a pessoa idosa, né, Caísa? Mas eu pego por base a minha família. No caso, nós temos os nossos avós que vivem com pessoas mais jovens, seus filhos ou os netos. Nesse caso, você tem um acompanhamento também com essas pessoas? Existe uma mensagem a ser dada a esses que convivem com os idosos? Porque não somente aqueles que cuidam, né? Às vezes o cuidador chega de manhã, ou dorme àquela hora da noite, ou passa um período, mas eu digo com aqueles que convivem. Existe uma palavra, uma orientação também para se conscientizar diante dessa situação? Sim. Tanto distante quanto perto, é importante o respeito e a educação. É compreender que a pessoa mais velha tem uma história de vida. É compreender que ela tem, como toda pessoa, momentos de alegrias, momentos de tristezas. Há dias que ela amanhece feliz da vida, há dias que ela pode amanhecer abatida, e requer de nós uma compreensão, né? Eu não falaria aqui só carinho, abraço.
Mas, acima de qualquer coisa, a educação, o respeito e a segurança. É respeitar o momento. Se ela está distante, liga. Se ela está perto, observa os sinais. Ela está bem? Observa se tem algo que não está de acordo com a rotina diária e procura ajuda. Não deixa só que a pessoa busque, porque, como eu disse no início, para a pessoa idosa buscar por si ajuda, ela precisa estar num grau físico e mental muito bom. E nem sempre é assim. A pessoa já viveu, está aposentada, teve perdas, teve traumas. Então é compreender. Mas compreender, e aí eu digo, não significa distância. Eu falei muito agora nessa pandemia. O isolamento, ele não pode ser confundido com desprezo. Nada substitui o afeto, mesmo que à distância. É possível você ligar, perguntar como vai, dar a bênção, se precisa de ajuda, né? E respeitar o jeito específico da pessoa, porque é um direito personalíssimo que a gente tem de envelhecer, e cada um envelhece do seu jeito. A gente não pode pensar que uma pessoa boazinha, ela é boazinha porque chegou aos 60. Como a gente pode pensar que uma pessoa idosa com cara de vinagre, ela tem esse rostinho porque chegou aos 60. Não, é porque traz uma história, e essa história deve ser respeitada. Se precisa de ajuda, procura um geriatra ou um gerontólogo. O gerontólogo, ele tem um papel fundamental em conversar com a família também, em conversar com os cuidadores também, porque o nosso foco é a qualidade de vida e a dignidade acima de tudo. Muito bom, não é, padre? Falar dos verdade. idosos, a gente fica emocionado. Por quê? Porque a gente convive, né? Nós temos pais, como o padre já disse. Com certeza todos nós lidamos com os idosos sempre, durante todo o nosso dia. E toca o nosso coração em falar desse cuidado que nós devemos crescer, na consciência que devemos ter. Tá certo. Nós queremos agradecer ao Crismed pela oportunidade, né, de conversarmos sobre esse dia tão importante que é o dia de conscientização da violência contra a pessoa idosa. Crismédio, muito obrigado, forte abraço e bom trabalho para você nesse cuidado que você tem sempre com os nossos queridos idosos. Até a próxima, viu, Crismédio? Até. E a velhice não é uma doença, é uma dádiva de Deus. Então vamos respeitar e cultivar para que ela continue vivendo e existindo. Um abraço. Um abraço.